Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil, no mundo, da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato à presidência da República. Isso é uma bomba eleitoral, né? Buemba, buemba, buemba. Como diria o José Simão. José Corrigindo Simão, a gente né? nos comentários. Forte abraço. Pois é, cara, muda muita coisa isso, né? E aparentemente o Tarcísio já foi avisado. E que ele deveria concorrer, na verdade, ao governo de São Paulo, não à presidência da República. Cara, isso é realmente breaking news, assim, porque eu tava tratando com muito desdém. Eu não tô dizendo que eu vou mudar esse diagnóstico, mas a visão pra 2026 do PL no geral. Eu falei, os caras estão muito focados no pleito do Senado, eles querem fazer uma super maioria, isso é difícil pra caralho. Então eles estão mobilizando todo o capital, toda a energia, todo o material humano que eles têm pra isso. Então talvez eles acabem se submetendo a uma candidatura mais majoritária, o que não necessariamente tem o selo Bolsonaro, ou mais ainda o selo PL. Ou seja, Tarcísio pelo Republicanos. Ou talvez Tarcísio pelo PL, mas ninguém estava falando sobre isso, mas se faria necessário. Agora, Flávio abdica de uma cadeira no Senado, no Rio, em favor da sua candidatura à presidência. Exato. Que é bastante esquisito, né? Pois é, o que o pessoal tava comentando é que, na verdade, isso é uma estratégia do PL pra ter um número, pra ter um cabeça de chapa pra puxar voto, pra fazer bastante deputado federal. Por quê? Qual é a vantagem de ter o deputado federal? Exato, o dinheiro do fundão eleitoral é distribuído baseado na porcentagem de cadeiras da Câmara dos deputados que você tem. Então o senador não dá mais dinheiro pro partido. Presidente não dá dinheiro pro partido. Prefeito, governador, vereador, deputado estadual, nada disso dá. Agora o deputado federal dá. Entendeu? Sim. E aí isso é meio que uma... Cara, grande reviravolta, né? É quase que a abdicação de uma tentativa de ganhar poder, sabe? É meio que eles mirando mais baixo, né? Cara, eu penso que pode haver alguma sinergia também entre a disputa da presidência e a super campanha do Senado, do PL, mas de qualquer forma já começa com uma cadeira a menos e Flávio não é candidato forte, né? Exato, eu até peguei aqui, cara, a pesquisa da Atlas Intel, que é o seguinte, a gente cobriu essa pesquisa na Guerra Geracional, a gente falou que a gente não ia analisar os cenários da presidência, mas agora faz sentido, né? Então, dos vários cenários que tem aqui, cara, do primeiro turno, a Atlas, ela rodou um cenário que é Lula versus Tarcísio, aí o Lula faz 48, o Tarcísio 32, beleza. Lula versus Michele, então o Lula 48 e a Michele 28, então já cai 4 pontos. Lula versus Caiado, aí o Caiado cai muito, cai só pra 17. E Lula versus Flávio com 23 também, que é muito ruim, cara. Salgado. Ele, é 10 pontos a menos que o Tarcísio, basicamente, sabe? 4 pontos a menos que a própria... Eu ia falar mãe dele, no caso não é a mãe dele, né? É a madrasta dele, sabe? Segunda madrasta dele. Que é eu acho um nome fraquíssimo, a gente já discutiu sobre isso. Discute por horas, inclusive, Exato, no programa. Mas, cara, sabe, o Flávio Bolsonaro não vai virar presidente da República. Se o pai dele já não conseguiu virar, ele esquece, assim, impossível, cara. Mas posso falar? Eu tenho uma teoria... Puxei a caneta da análise. Acabou a torcida, tá? Boa. Fico Vou bem guardar claro. minha bandeirinha da torcida. E fico bem claro pra todo mundo que acabou a torcida agora era da análise. Eu acho que os elementos que levaram o Flávio a disputar a presidência são internos ao PL. Eu acho que aquela briga no Ceará acendeu um alerta vermelho grotesco pra eles. Que se ele não se estabelecesse, um dos irmãos, estabelecesse como o cacique, o nome do PL, eles iam ficar sujeitos a disse-me-disse, fofoca, intriga, alternâncias de opinião do Bolsonaro. Ao que parece, a Michele estava tentando coordenar uma visão pessoal do projeto bolsonarista, o que é bizarro, não vou entrar no mérito. É realmente uma candidata horrível, uma pessoa extremamente despreparada também para fazer isso. Mas ao que tudo indica, ela estava trabalhando em serviço dele. E ela estava contradizendo várias determinações do partido, né? E ela estava fazendo o caminho mais fácil, que era o caminho purista, o caminho do fariseu. E aí eu já, enfim, até um pouco, tornando essa análise toda mais esquisita, eu acho que o Bolsonaro era um fenômeno muito masculino, o bolsonarismo, né? Isso aparecia em termos de eleitorado, mas esse elemento feminino, meio conservador, assim, moralista, eu gosto de falar das mulheres de saia longa, ele sempre meio que teve ali dentro também, entendeu? Essa mulherada ficava quieta, o caralho, o Bolsonaro é machão, o Bolsonaro é muito macho e tal. Mas elas meio que tinham uma visão pessoal do Brasil, isso aparecia muito... quando a Damares fala, né? Cara, mas eu acho que aquele cenário clássico, cara, da família meio classe média, que o marido é um cara brutão, se acha machão e tal.
A mulher Quem meio. manda mesmo. Mas quem manda mesmo é a mulher dele, cara. Exato. Mas real. Não, O Bolsonaro operava nessa lógica. Ele é meio que o falso patriarca, entendeu? Ele é o cara que parece ser machão, Sim. mas é só tipo, a mulher é assim, você é macho, você é muito você machão. manda, mas agora vai lá no mercadinho que eu tô precisando de salsinha pra fazer aqui Exato. alguma coisa que envolva salsinha. E eu realmente acho que essas coisas, isso estava operando nesse sentido. Então, dava pra ver nas disputas, às vezes, a Michelle Bolsonaro contradisse os filhos dele. Lembra que rápido em duas instâncias. Uma foi no Ceará e a outra foi a candidatura do Carlos. Ela boicotou também, ela deu voz para as mulheres de saia longa lá de Santa Catarina e também acabou submetendo os filhos. Que aí todo mundo que é de bastidores fala, Bolsonaro, A, é um cara paranoico, B, não é um cara de opiniões muito fortes, e C, ele é muito pautado pelos filhos. Mas tem esse elemento mulher ali que tava fazendo um estrago. Eu acho que o Flávio percebeu, talvez tenha coordenado com os irmãos, que, cara, meio que se eu não unificar o PL, a gente tá fudido. E tem que ser ele, né? Porque a gente vai ficar tentando fazer a conversa responsável. A gente vai ficar fazendo a conversa... Ah, não, galera. Não, tem que estender a mão pro Ciro. Não, tem que estender a mão pro Kassab aqui. Vamos tentar maximizar o nosso alcance eleitoral. Esse pleito ele vai exigir da gente um pouco de moderação. A gente vai ter que jogar ao centro para poder reconquistar o eleitorado que a gente perdeu do Lula no último pleito. E a Michelle ia ficar por fora. Bolsonaro nada, você vai estender a mão do Ciro, o Ciro é o esquerdista, Exato. Ciro aliado do Lula, sei lá o quê. Que é o caminho mais charmoso, pro peão, e é o caminho mais fácil também, que é só você ficar alegando um purismo de uma parada que nem existe, né? Tipo, você tá pregando a adesão ideológica estrita a um projeto não ideológico, e aí você meio que defende o que você quiser, porra. Mas você pelo menos tá com o papel do fariseu, que eu acho que e é um abraço aí pra quem é evangélico, mas é muito frequente nas igrejas evangélicas. Então eu acho que o Flávio se sentiu pressionado, vetou interno, cara. E ele falou, meu irmão, se eu abaixar... Se eu abrir o kimono... Brincadeira, isso nem faz sentido. Vou baixar as calças, sim, era isso. Um pouco sujo, né? Perdão. Mas se eu abaixar as calças aqui agora, eu tô fudido, porque eu não vou estar no governo do Tarcísio, eu não vou ser o vice do Tarcísio, provavelmente é o que o cenário tá pintando, o Tarcísio não queria, e essa mulher vai ficar me atravessando o tempo inteiro. Então eu não vou estar... Eu não pensei numa metáfora boa pra isso, mas eu não vou estar nem lá e nem cá. Eu vou estar meio que vendido no meio. Não, meu nome é Bolsonaro, você não pode me descartar. Só que vai estar meio que todo mundo te fudendo. E aí, no final das contas, o Valdemar da Costa Neto nem é necessariamente tão... Não tem nem tanto carinho pelos filhos como ele tinha pelo pai, que, porra, mudou a vida dele, né? Pela segunda vez, depois do mensalão. E aí eu acho que é meio que essa internamente são os elementos que operaram pro Flávio falar com o pai, eu vou sair. Tipo, o senhor tem que me apoiar, eu sou seu filho. Tem que me apoiar. Michelle vai ficar submetida a mim. Agora. Ela é minha madrasta. Agora ela me obedece. Porque eu unificarei o PL em seu nome. Só que vai unificar um PL de merda, né? Pois é, que é isso aqui. Então... Tá apontado aí, ó. Pois é. Acabou a análise. Então, aqui, só pra comparar também... É isso, cara. É 10 pontos a menos que o Tarcísio. É aquela parada. Eu não acho que, de fato, no segundo turno o Flávio pegaria tão pouco voto. Eu acho que ele iria conseguir... Desculpa, no primeiro turno. Eu acho que ele iria conseguir fazer uma campanha, talvez pegasse mais votos, assim, talvez fosse no segundo turno, pra ser absolutamente trucidado pelo Lula. Mas a verdade é que a popularidade dele é muito baixa, cara. Aqui no começo da pesquisa também tem uma... A gente falou sobre tudo isso aqui num outro episódio, tá? Se você tem interesse. Assista. Mas aqui na parte de diferenças geracionais. Cara, aqui, imagem de líderes políticos. É esse aqui que tem o Flávio, né? Você, chegando aqui pro lado, você vê, cara. Político... mais popular, pelo menos com a maior popularidade, é o Nicolas, segundo a pesquisa, ok? Aí Jair, Tarcísio, Lula. Note-se que o Tarcísio é o único cara que tá mais positivo do que negativo, né? Então ele é o único cara que tá com a cabeça pra fora da água, assim, não tá debaixo d'água. O ar viável eleitoralmente. O Lula, pelo menos por essa pesquisa, e esse tipo de pesquisa de imagem oscila muito. Todo mês que eles fazem varia. Eu não sei se é porque a opinião das pessoas tá mudando, ou se é porque o grau de incerteza é grande. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas, cara, o Flávio tá aqui embaixo, cara. Sabe? Só tem, tipo, o Flávio... E aí você pensa, não, ele tá tipo Caiado. Não, ele não tá tipo Caiado, porque o Caiado ainda tem muito mais pessoas que não conhecem ele. O Flávio não, as pessoas conhecem o Flávio Bolsonaro e não gostam, sabe? Sim. Ele só tá verdadeiramente melhor do que o Alcolumbre e o Hugo Mota. Que, pelo amor de Deus, né? Jesus, né? Se você tivesse tão mal avaliado quanto o Alcolumbre e o Hugo Mota, cara, é um sinal pra você desistir da política, assim, basicamente. Né? Ou virar senador pelo Amapá. Exato. Mas o que essa contagem Deixa eu voltar. revela um pouco, cara. O Flávio é o mais desaprovado.
Né? E aí é difícil até entender as motivações para isso. O Flávio é um filho de backstage, mas ele é um filho que carrega um pouco de infâmia, conta, né? Enfim. As alegadas. Rachadinhas, né? Rachadas, etc. E toda a inserção. E toda a centralidade desse caso nas nomeações lá pra PGR, o Aras, etc. Então ele é, por muitos, né? Até dentro no seio do bolsonarismo, ele é tido como o filho sujo do Bolsonaro. O Eduardo foi testado aí? Não. Não, nem foi mais, né? O Eduardo também é bem popular em geral quando ele é testado. É. Mas é parecido com o Flávio, na verdade, né? Exato. Mas você vê, cara, a Michelle Tá lá em cima. parece mais viável eleitoralmente 10 que o pontos Flávio. acima do Flávio em positiva e menos negativa também. Eu acho que faria provavelmente uma candidatura pior por causa do... Enfim, falta catimba, né? Falta cacete, mas parte de uma posição melhor. Eu acho que ela tem noção disso, cara. E alguém tava tentando usar ela ali pra capitalizar eleitoralmente. Aí o Flávio forçou essa submissão no PL, por mais que isso tivesse custo político, né? Delta político. Eu acho que se o PL agisse livremente, fosse a reboque do Tarcísio, que era um cara que tinha a pauta da anistia também, né? E aí tentar trabalhar os acordos para poder maximizar o Senado. Ia ser uma eleição sem charme nenhum, né? Uma eleição à moda meio República Velha, né? Meio arranjada e tal. Mas ela ia ser a mais efetiva, a estratégia mais efetiva politicamente. Mas se você tivesse a Michelle falando merda a campanha inteira, boicotando, que falando, eu sou mais fiel do que o Papa, que é uma atitude de fariseu, né? Aí ia ser horrível, o Flávio ia acabar rifado ao fim do ciclo eleitoral. Mas, cara, sabe o que eu fico pensando? O Flávio Bolsonaro, ele não pode ser presidente da República, sabe? Tipo, o pai dele tentou dar um golpe, cara. Real, assim. Uhum. E o irmão dele meio que tava tentando, sabe, atrapalhar o governo brasileiro usando forças externas e tal. Cara, eu não consigo enxergar o STF, principalmente deixando o Flávio ser presidente, sabe? Eu acho que se ele concorresse e ele tivesse alguma chance de ganhar, ele seria fortemente boicotado durante as eleições, sabe? Então, aquelas acusações que o pessoal do Bolsonaro fala, que o TSE fez, que enfim, eu acho que tem algum mérito de verdade, eu acho que às vezes os bolsonaristas exageram um pouco, de tipo, mas o Bolsonaro tava perdendo minutos no rádio no interior do Nordeste, e o Bolsonaro tava pagando multa, e o tempo de televisão, e sei lá o quê. Cara, eu acho que o Flávio seria fortemente boicotado pelo STF, porque, cara, a família dele é a família meio golpista, cara, sabe? Yeah. E eles já viram o que acontece se você tem meio que piedade com seus inimigos, entendeu? Que é você acaba preso, mano. Ou exilado, sabe? Você destruído, assim. E por mais que o Flávio seja o mais centrônico dos filhos do Bolsonaro, ele ainda é um Bolsonaro, sabe? Ele também aprendeu isso. Por exemplo, recentemente eu fiz um tweet falando sobre o Bolsonaro tava preocupado em jogar nas 4 linhas da Constituição, enquanto tipo, o Gilmar tava só atropelando e tal. E aí o Gordão Ucrânia respondeu, falou, não, na verdade o problema é que o Bolsonaro foi muito bom com seus inimigos, sabe? E aí o Gordão Ucrânia é um cara que é meio... faz parte dessa mídia bolsonarista e tal, tá sendo muito bem recompensado pecuniariamente pelo YouTube por isso. Mas meio que essa é a narrativa do campo... Torcedor, tá? Torcedor. Não é porque é concorrência, não, é porque... mas enfim, eu respeito a parada dele. Mas, cara, esse meio que é a narrativa do campo Bolsonaro, é tipo, cara... Faltou o Bolsonaro ler Maquiavel, sabe? Faltou ele, tipo, você pode ser amado ou temido, sabe? É melhor ser temido do que amado. Mas, se possível. Exato, se possível, seja os dois, mas é melhor sempre ser temido do que amado. E aí, eu acho que essa é um pouco a narrativa. Então, eu não consigo ver o Flávio conseguindo ser presidente da República. É impossível, na minha opinião. Você acha que mesmo. É impossível, eu acredito que é impossível por motivações eleitorais já. Mas você acha que além disso... Eu acho que além de eleitorais é impossível... O sistema... O bom e velho, o onipotente, mas tão... Demiurgo. Exato, mas tão difícil de se enxergar, tão enigmático o sistema. Eu acho que é impossível o Flávio ser presidente, sabe? O Demiurgo sabotaria. Eu tô contigo nessa. Apesar do Flávio... Eu acho, inclusive, cara, que o Flávio teria tremenda dificuldade em governar, porque ele tem... Bumbum sujo. Ele tem a gente já falou mais de uma vez sobre o Flávio Bolsonaro abaixar as calças. Enfim, continuando a metáfora, né, da parte de baixo do Flávio. Ele vai sair na hora do seu almoço, né? Espero que atrapalhe o seu almoço, todas essas metáforas. Sim. Bunda dele tá suja. Tá suja. Ele tá com o rabo preso, de verdade, assim. Então acho que, de novo, é uma candidatura que parte de desespero. Mais do que... de uma visão de Brasil, acho que sabota fortemente o campo da direita também para o ano que vem. Joga a revelia, né? O Tarcísio rifado. O Tarcísio que, enfim, ele era o candidato mais viável, mas também é um candidato muito caprichoso, né? Isso aí ficou bem claro para todo mundo, que o hype do Tarcísio está sendo carregado pelo Roberto Reis, seu emissário. Quer dizer... Não, hype no Twitter, cara. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto esse hype realmente
sai do Twitter para the real world, sabe? Assim, ninguém tá hypado de verdade, né? Mas enfim, a Faria Lima pelo menos estava hypada com 3 Tarcísio, etc. Por conta do Ciro Ciro Nogueira não. Roberto Reis, eu confundi o chefe com o funcionário. Mas ele tava tentando empurrar essa narrativa da forma mais, enfim, extravagante possível e a galera tava bastante comprada. Todo cenário, assim, de... Não é análise política, mas pessoas que falam de política no geral, provavelmente a gente vai vir para um cenário muito concentrado de direita. Vai ter uma direita de frente ampla, meio centrônica. As exigências do Tarcísio foram ficando cada vez mais severas. A última exigência era, não, eu quero que a nível estadual a direita se organize de forma pragmática. Então eu quero Ciro e eu esqueci o outro. Mas ele tá também fazendo um apelo para uma candidatura pragmática de centro ali, apoiada pela direita nos estados. Então, cara, eu tava pedindo muito também, né? Ao mesmo tempo, acho que ele não tava com tesão de fazer a coisa. E, de novo, cara, a fome é metade do apetite. Né? Essa frase faz o menor sentido, enfim. Mas tipo, o cara tá com fome é metade do caminho. Ou mais da metade do caminho, provavelmente. É o tamanho do cachorro na briga. Tá ligado? Agora sim. Metáforas cada vez mais insano, tá horrível. Eu acabei de almoçar, galera. O sangue tá todo no estômago. Sim. É tipo, a caça. O astronauta é o cachorro do bombeiro, tá ligado? Sim. Mas cara, e aí a ideia é que o Tarcísio concorra para São Paulo mesmo, o que, segundo ele, segundo todo mundo diz, é algo bem suave para ele. Então, se realmente tiver decidido, sabe, fechado, eu acho que para ele ok, fé, ele vai se reeleger fácil, pelo que as pesquisas diriam, e aí 2030, enfim, 2030 daqui a tanto tempo, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Pelo amor de Deus, né? Só pra pensar em retrospectiva de 5 anos, eu acho que 5 anos atrás era impossível saber o que estaria acontecendo hoje. Tipo, 2020, impossível saber o que tá acontecendo hoje. 2015. Roberto Reis sabia. Impossível saber o que estaria acontecendo em 2020. Impossível, impossível. 2010. Impossível saber o que estaria acontecendo em 2015. E aí já acaba a minha memória política. 2005. Era previsível o que ia acontecer em 2010, né? Continuidade. Verdade. Então lá, o PT ainda vai estar no governo. 2000 dava pra saber o que estaria acontecendo em 2005? Também, Não. Acho que não. O Lula não tinha... Você acha que no final da FHC já tava... Não, é porque o Lula, supostamente, o primeiro mandato... O Lula 1 foi meio continuidade da FHC, né? Mas não sei, teve mensalão ali também, né? Eu acho que deu uma embaralhada. Enfim, nunca descobriu uma privataria tucana, né? O FHC esqueceu de coordenar com o eleitorado dele, que ele tava passando a bola pro Lula, mas quem sabe, sabe. Pois é. Mas enfim... Mas sabe, o ponto é, tipo, o Tarcísio ficar nessa... 2030 vai estar mais tranquilo. Tipo, cara, não dá... Sabe? Fog of War, cara. Não dá pra saber o que vai estar agora acontecendo. Pensando em Tarcísio 2030, alguém tá sendo bem chulo de novo? Alguém tá com tesão nisso? Eu entendo que tá um monte de gente salivando pro Tarcísio 2026. Acho que o Tarcísio 2030 é sexy. Pra mim não, tá? E outra coisa, o Centrão cada vez perdendo mais força, né? Você vê essas manobras do Gilmar contra o Alcolumbre e o Senado e tal. Cara, o poder do Centrão emana do Congresso Nacional. O Congresso ficando em segundo plano frente ao Executivo e frente ao Judiciário, cara... Foto aqui, tá? Reparei uma coisa meio constrangedora nessa foto. Você vê que eles não são do mesmo material. O pai fez a arminha e o filho. Apontando, né? Apontou. Então, I rest my case aqui, ó. Mas sabe, tipo, perdão. a tese do tratoraço de, em 2026 vai ter o Bolsonaro apoiando o Tarcísio, o Centrão apoiando o Tarcísio, a mídia, a Faria Lima, agentes internacionais, sei lá o quê. Potestades desse mundo. Exato, potestade de outros mundos. Repetindo a piada. Tipo, o Bolsonaro 2030 não vai estar mais nesse mundo, vai verdadeiramente ter se tornado uma potestade de outro mundo, sabe? O Centrão, se depender do Gilmar e do Executivo... O Gilmar vai estar nesse mundo? Isso também é debatível, tá? A gente debate menos sobre... o Gilmar é novo, né? Gilmar é relativamente novo, ele só tá há muito tempo na porra do STF. Não, ele só tá meio acabado também. É isso que eu ia falar. Mas, o Gilmar, se depender do Gilmar e do Lula, etc., o Congresso não vai ter força mais de apitar nada. E não só do Gilmar, tá? Das facções do Dino e etc. no STF também. Bolsonaro morto, e aí, cara... Por que você falou isso dois vezes? Porque isso é muito importante. Forças internacionais, totalmente diferentes, sabe? Será que 2030 vai ter Não. Vai estar o Trump lá nos Estados Unidos, ou será que vai ser um democrata? Trump ou será... também... o Trump não vai ser, no caso. Não, o Trump vai estar, já vai ter virado potestade de outro mundo também. Vai estar junto com o Bolsonaro, né? Acho que eles vão estar olhando a nós do céu, assim. E aí vamos supor que seja o J.D. Vance. O J.D. Vance vai querer apoiar essa baba aqui, se o J.D. Vance vai ser ideológico. A verdade... E aí a parada
Cara, o Zema, quando ele foi eleito a primeira vez, era muito popular. Durante o primeiro governo dele era muito popular, ele foi reeleito, acho que com 70% dos votos, eu acho. Sim. Em Minas, que é um estado que não é do Nordeste, apesar de metade dele meio que ser. Então, por exemplo, se você é eleito com 70% dos votos no Sergipe, você meio que só fez seu trabalho nem tão bem, na real. Se você é eleito com 70% dos votos em Minas, você provavelmente fez um bom trabalho. Se você é eleito com 97% dos votos do Piauí, igual o Fontinelles vai ser. Em breve um episódio sobre isso. Talvez. Sabe? Mas aí a parada é, mano, o Zema tava meio nessa, não, pô, depois do meu segundo mandato eu tento a presidência. Mas aí o segundo mandato dele, ele perdeu popularidade pra cacete, cara. E agora o nome dele já tá mais queimado, entendeu? E o jogo mudou, sabe? Os stakes ficaram mais altos. E aí agora o Zema parece um cara mais bobo, entendeu? Então, mano, a verdade é, o Flávio Bolsonaro tá destruindo a parada do Tarcísio. O Tarcísio deveria ficar profundamente chateado com isso. Ou aliviado, né? Não sei se ele tava querendo o desafio também. Ou aliviado, tá. Entendi. Ou ele é... Não, jamais. Será que é aliviado? Talvez, cara. Essa parada do Tarcísio 2026, pra mim, sou um cara muito sensível. Eu sempre achei que a relação que eu tinha era a mesma relação que eu tenho com o hambúrguer do Madeiro, tá ligado? Não, uma pessoa que não me contraria agora, mas todo mundo fala, o melhor hambúrguer do mundo, cara. Esse é o melhor hambúrguer do mundo. Desculpa, vou ter que te contrariar. Todo mundo fala isso, cara? É a propaganda do Madeiro, né? Ou seja, o Madeiro fala, né? O Madeiro fala. A televisão fala. Ok, continua aí. Entenda, não, sem muito apego, mas a metáfora, enfim. Aí fala, é o melhor hambúrguer do mundo, esse é o melhor hambúrguer do mundo. Eu sempre fiquei meio, porra, nem tá ligado? Um hambúrguer bom, entendeu? Não é o melhor hambúrguer do mundo. E aí todo mundo fica, não, Tarcísio 2026, cara, o melhor candidato do mundo. Sei lá, era o tipo de coisa que deixou um tom bolado. Ele tá lá no Madeiro comendo... Isso aqui não é o melhor hambúrguer do mundo. Sabe? Garçom. Sim. Esse hambúrguer aqui não é o melhor do mundo. Mas eu Aí o garçom tá tipo... Idiota, você é retardado. mas sim, entendeu? Eu sempre fiquei meio... não, cara, Tarcísio 2026 vai ser a melhor coisa do mundo, cara. Ele é gestor, cara. Ele é o... Cara, nem tá ligado? Meio que foda-se isso aqui. É meio que um Nothing Burger, entendeu? Meio que... pra mim, eu nunca caí meio que nesse... Nossa, que charme essa campanha. Nossa, 2026 eu quero votar no Tarcísio, etc. Nossa, eu tô muito animado. A ideia do Tarcísio é que o Tarcísio seria meio que o Paulo Guedes, só que sentado na presidência, né? Ao invés de ser o ministro da Economia. Era isso que o Madeiro falaria sobre o hambúrguer do Madeiro. Só que nunca foi, cara. Em 2030, aí eu acho que talvez eu pague minha língua, né? De novo, não dá pra prever daqui a 5 anos, mas... Sabe quem vai ser o Me presidente? dá uma coisa mais apetitosa. Sabe quem vai ser o presidente em 2030? Tem uma reviravolta do caralho. Vai ser a Dilma de novo. Vai sair do banco dos BRICS. Não, mas a parada é só... Cara, 2030 acho que a gente pode pensar numa coisa mais suculenta mesmo, sabe? Sim. Seja o melhor hambúrguer do mundo mesmo. Mas enfim, cara, vamos falar de winners and losers, sabe? Então, deixa eu pular essa parte toda da pesquisa e ir lá pros cenários novamente. Então, cara, Flávio Bolsonaro saindo. E... Tarcísio não. Esse cenário que já não existe mais, né? Vamos pular logo pro cenário que seria o provável, que é esse aqui. Cara, quem são os vencedores e perdedores disso acontecer, sabe? Primeiro eu acho que o Lula, né? Esse vai ganhar, né? Cara, puta, mano, o Lula meio que tá naquele modo do nothing you win muito forte, cara. Bizarro. Sabe? O Flávio, puta, ele levantou a bola. Tem que puxar a pessoa. Cara, vou ter que puxar aquele meme, cara. Vai ter que puxar o meme. Porque... Cara, o Flávio, em favor, é a minha opinião, é o que eu acho, né? Cara, em favor de um projeto pessoal, ele sepultou, cara. A melhor chance que tinha na direita organizada ganhar e tal era o Tarcísio mesmo. Isso eu não vou tirar, entendeu? Não era o melhor hambúrguer do mundo, beleza, mas era a melhor chance de 2026. Se tornava mais sexy. Agora só não vai ter mais, né? E agora... Cara, Lula, quando o assunto é, tipo, estratégia política da família Bolsonaro, sabe? Do nothing, win. Tipo, Eduardo Bolsonaro, beneficiando ele. Michele Bolsonaro, beneficiando ele. Jair Bolsonaro, beneficiando ele. Flávio Bolsonaro, beneficiando ele. Mano, se o Eduardo é o camisa 10, a família Bolsonaro é tipo a seleção do cara, PT, assim. É uma coisa incrível, sabe? É aquela corrida com revezamento, assim. Cada um tá querendo bater o tempo do outro. O Flávio veio por último, a cara entregou, assim, de bandeja. A gente tá caminhando pra esse... A gente já comentou isso também, já falamos sobre isso em vários episódios. 2026, ou ia ter pra direita, ou ia ter um cenário hiperconcentrado, que era Tarcísio do Madeiro, o melhor hambúrguer do mundo, tá ligado? Todo mundo abdica em favor da candidatura do Tarcísio, porque ela é a coisa mais sexy do mundo, coisa mais maravilhosa do mundo. Ou a gente ia ter um cenário meio, cara, cada cachorro, e aí chega também de profanidades e comentários nojentos, mas cada cachorro que
E aí é o cenário que a gente tá caminhando agora e é o cenário que vai ter o Flávio, a loucura. Provavelmente não vai ter o Tarcísio, mas vai ter um outro candidato. Então, e aí vamos continuar, né? Sim, boa. Caiado. Winner ou loser? Cara, o winner, né? Winner, será que ele... Ele não ia, ele ia sair de qualquer jeito, mas ele ia sair... Ele falou que ia sair de qualquer jeito. E depois estavam falando que ele não sairia. A CM pulou do barco dele. Ah, não, era a CM Neto que o Tarcísio queria exigir também na Bahia, lembrei agora. Nem winner nem loser, assim, né, cara? Ratinho, acho que não sai. Ou será que ele vai ser... Ou será que ele vai ser o cara do Kassab? Porque o Kassab tava querendo o cara, né? Eu acho que o Ratinho, ele tava na esperança de ser o banco do Tarcísio. Ele queria... Qual é a série B do Madeiro? Não sei, mas era isso. O Madeiro tem um restaurante série B, acho que é Jerônimo, cara, que é da própria Junior Dursky, mano. Junior Dursky. Sim. O Tarcísio é o Madeiro e o Ratinho é a porra do Jerônimo. Mas aí eu acho que o Eduardo Leite vai querer sair. É o PSD... Só. Não dá. Eduardo não, Leite é que o Eduardo Leite quer muito, né, cara? Ele quer muito disputar e ele acha realmente que tem um caminho pelo centro aí pro Brasil. Talvez queira ganhar catimba, né? Ele tá novo. E aí eu acho que o Kassab vai fazer o esforço de lançar ele. Será? Se eu fosse o Kassab, só iria colar no Lula, sabia? Né? Mas aí. Não sei, mas o Kassab sabe muito mais coisas do que eu, né? Talvez a ideia de você lançar um cara e depois pular pra dentro do governo do Lula faça algum sentido. Você se vende mais caro, entendeu? Exato, você se vende mais caro. Eu acho que vai acabar lançando o Eduardo Leite nesse cenário aí. É engraçado, né? Por que o Ratinho tá disputando com o Eduardo Leite, porra, nesse cenário? Qual o sentido dessa análise? Os dois estão no mesmo partido, pleiteando a mesma vaga. Forte abraço aí, pessoal da Atlas Intel, se quiser. Sim. E pro Renan, você acha bom ou ruim? Winner ou loser? Pelo que a gente viu, pelo menos no primeiro momento, era loser. Na sua opinião? No primeiro momento. No cenário que era Lula, Tarcísio e ele pontuava bem pra caralho de cara. Acho que aí vai ter espaço pra ganhar, né, cara? Exato, porque a ideia do Renan não ser um winner do Flávio Bolsonaro sair não é pelo Flávio. Pelo Flávio é bom, na verdade. Uhum. É mais fácil bater no Flávio do que bater no Tarcísio. Mas o problema é que aí o campo fica mais disperso e aí vai ter mais pessoas para meio que dividirem a atenção. Guerra de todas contra todos. A gente tinha meio que feito essa leitura. Esse cenário tem mais upside, né? Mas ele, num primeiro momento... esse cenário é um cenário que é maybe mais possível de ir para o segundo turno. Guerra de todos contra todos. Exato. O Flávio vai fazer 20% dos pontos. E aí, se você conseguir... Porra, se o Renan conseguir roubar os votos do Caiado, que, sei lá, talvez até seja bem factível, você consegue ir para o segundo turno com os 25%. Mas aí no segundo turno eu acho que vai ficar bem difícil também, né? Pô, o Lula vai... Caralho, tu fazer só 25% no primeiro turno pra depois tu ganhar do Lula, que vai fazer... Se não faz 47, vai fazer 45. Cara, difícil, hein? Puta, eu acho também muito complicado. De novo, pro Renan tem duas análises. Cara, first level thinker é ruim. Porque o percentual dele cai em relação ao cenário concentrado. Agora, o second level thinker tem mais opção também. Você vai estar mais aberto. Quebrar o bloco do Tarcísio seria impossível, né? Se fosse o bloco prometido, seria, muito, muito difícil. Agora você vai ter um cenário muito aberto. E, enfim, dos bastidores que se diz também, né? É que sem o Tarcísio, o empresariado brasileiro meio que voltou meio que pra suspensão, assim. Eles estavam wishful thinking muito forte ali, forçando pra cacete. Tarcísio, se não houver Tarcísio, de novo tá todo mundo up for grabs. O agro deve se organizar em torno do Caiado, beleza. O pessoal do Sul talvez se organize em torno do Eduardo Leite, acho que não, entendeu? Zema talvez consiga puxar um pouco do empresariado industrial, galera de serviço, sei lá. Eu não sei o que vai acontecer necessariamente. Mas os fatores de trás dos panos se desorganizaram. Então é um cenário de mais oportunidade, né? Vamos ver o que o Polymarket tá falando. Eu nem cheguei a ver isso aqui, né? Você vê, o Tarcísio caiu, não caiu muito, né? Então eu não acho que o pessoal... comprou, né? Já comprou tanto essa desistência do Tarcísio. Talvez... Bovespa precificou. Quando você vir esse vídeo, vai ser sábado. A gente tá gravando sexta-feira. Entra no Polymarket e vê como estão as porcentagens e comenta aí, sabe? Pra galera saber. Mas, cara, a chance do Lula aumentou, né? Ainda aumentou, né? Voltou pra cima de 50%, né? Que tinha ficado um tempinho abaixo. E, enfim, o Renan caiu aqui também. O Flávio Bolsonaro tá em 5,8%. Caralho. Que é uma porcentagem muito baixa, né? Muito baixa. Tá underpriced, né? Provavelmente. Vamos ver como vai estar sábado, né? Pois é. Mas cara, no fim das contas eu penso isso assim. A gente vai pro cenário muito maluco, cara. O cenário desconcentrado também tem o porém da debate, né? Eu não sei como é que o setor de mídia vai estar disposto a coordenar essas coisas, assim. Em 89, cara, foi bastante... O cenário, a eleição mais disputada, né, de todas, foi a primeira. Se eu não me engano, 16 candidatos ou 15 candidatos, uma porra assim.
Não deu pra chamar todo mundo. A gente não vai chegar a 15, né? Mas não deu pra chamar todo mundo. E quem foi falou pouco, né? No geral, assim, tinha uns caras aleatórios que você nem ouviu falar. Mas... Isso meio que beneficia o Lula também, né? Porque o Lula está velho, ele tá ficando meio retardado, demente mesmo, de velhice. E ele bater boca contra o Tarcísio, é aquilo. O Tarcísio é um grande debatedor? Não. Mas o Lula velho também não é. E o Flávio Bolsonaro não só é um debatedor pior também, né? O Flávio já desmaiou em debate. Pro Eduardo Paes, né? Que Pro é um Eduardo cara Paes. muito... É um bom debatedor, conhece muito o Rio de Janeiro, mas... Mas ninguém na família Bolsonaro fala bem, né? Talvez na família o Flávio até brilhe, comparado com os dois irmãos mais novos dele, né? O Carlos e o... Eduardo não, se bem fala que o Eduardo é mais velho que... Não, o Eduardo é mais também. novo, né? Ele Enfim. é o que fala melhor. Sim, com certeza é. O Flávio, cara, eu acho que ele não é um cara que gosta de estar no spotlight, entendeu? Aquela peidada que ele deu pro Eduardo Paes é, fatídica, assim. Foi bizarro. Tipo, o cara teve a oportunidade, tipo, óbvio, não era a oportunidade da presidência, era uma oportunidade bem menor, na verdade. Mas mesmo assim, ele deu... Cara. Cara, deu uma murchada ali, baixou a pressão, tiveram que segurar ele, cara. Senão ele ia desmaiar ali, cair duro, bater a cabeça, o cacete. É uma coisa muito vergonhosa. O Renan tá com muita gana pra disputar com ele, né? Sim. Talvez isso seja uma consequência interessante, né? Meio que o Flávio sair agora é um sepultamento mais definitivo do bolsonarismo, né? Porque, tipo, o Tarcísio sair era sepultar o bolsonarismo. Mas era sepultar o bolsonarismo no sentido de, tipo, não, eles meio que... O capital político vai ficar um pouco na mão do Tarcísio, blá blá blá, mas o Tarcísio ia manter um pouco vivo ainda a parada. Ia ficar, tipo... Sim. Antes era uma fogueira, ia ficar só com... Como se fala? Pasteurizar uma brasa. Ia ficar só numa brasa, mas ia ter a brasa ali. O Flávio você saber mais de Paris, Chá. Desculpa. O Flávio Bolsonaro saindo é tipo, você tenta reviver a fogueira, mas, mano, no final dela vai estar só, tipo, jogado água no carvão, assim, entendeu? Se fizer uma campanha muito ruim, vai ser muito ruim mesmo. O Que Bolsonaro... é o que ele vai fazer, né? Tem alguma chance do Flávio fazer uma campanha boa? Chances Impossível. remotas, chances muito remotas. Muito remotas mesmo. Abaixo de 10%. Dele fazer uma campanha boa. Eram essas opções. Eu falei, cara, minha opinião, eu apesar de não achar o Tarcísio o melhor hambúrguer do mundo, eu achava que era a melhor saída do Bolsonaro mesmo. Era focar na estratégia do Senado e meio que... e meio como... Não parasitar, né? Mas ficar numa simbiose ali, ficar meio por baixo dos panos para poder tocar a sua estratégia. Não só a estratégia morreu com a canetada do Gilmar, como também o Flávio decidiu forçar a candidatura. Talvez isso tenha implicado também um pouco nessa decisão. É que, tipo, não vai dar pra fazer a candidatura do Senado. E agora? Vamos ter que trazer de novo eu nem tinha pensado nisso, mas trazer de novo a direita pra gente, né? Vamos tentar centralizar essas forças no nosso entorno, coisa que eu não acho que é possível mais, entendeu? Então, no cenário que o Flávio sai, eu não acho que o Caiado já não ia tirar o chapéu, mas acho que o Zema não vai tirar, eu acho que o PSD não vai tirar. Só é um candidato muito pior, cara. As pessoas não vão estar dispostas a remar junto de um barco que tá naufragando, tá fadado a naufragar. Então, é isso. Pois é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa matéria aqui que a gente não falou. Então, Bolsonaro avalia que o filho primogênito ganhará musculatura para a disputa a partir do momento que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Isso eu achei engraçado, né? A ideia é que o Flávio comece agora a fazer agendas pelo Brasil, sabe? Que ganho vai ter essa porra? Enfim, na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida a unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas em São Paulo e Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Será que isso é o apoio do Tarcísio e o apoio do Cláudio Castro realmente é tão bom assim? Eu não tenho minhas dúvidas, sabe? São dois caras que não tem muita adesão ideológica, né? Tipo, se o Cláudio Castro mandar você votar em uma parada, você não vai votar, necessariamente. Coloca o Tarcísio no mesmo balaio também. Não necessariamente. Tanto que ele estava muito vulnerável, né? Se tem alguma coisa positiva, é assim... Se o Tarcísio disputasse a eleição para presidência, São Paulo se torna muito vulnerável, né? Para os quadros do PT, que são paulistas, hoje em dia, boa parte. Os dois maiores, né? Não do PT, mas da administração petista. Então, bom, São Paulo pelo menos vai continuar nas mãos da direita aí, né? O Tarcísio... São Paulo é um estado que reelege, né? Tem estados que reelegem, estados que não reelegem. São Paulo é um estado que reelege. Pois é. Muito. Enfim, e aí dessa aqui, Tarcísio já foi avisado. Então, a notícia foi comunicada a Tarcísio pelo próprio Flávio em conversa nas últimas horas, segundo apurou a coluna. O senador viajou ao menos 2 vezes para São Paulo nessa semana, sendo uma delas na quinta-feira e nesta sexta-feira. Caralho, 2 bate-volta? Por que só não dormiu na cidade? Pois é, mano. Então, é isso, basicamente, né? E a Michelle aparentemente vai pro Senado no DF mesmo, que ela provavelmente vai ganhar fácil mesmo. Mas é isso, cara. Breaking news, né? Vamos ver o que o pessoal vai falar nos próximos dias. Eu acho que... Tô curioso também. É muito ruim, assim, pro Bolsonaro. O filho que era pra ser o herdeiro dele era o Eduardo.
Mas o Eduardo, puta, já falou muita merda na vida dele. E todo esse aventurismo aí nos Estados Unidos foi um grande... Acabou se provando um grande tiro no pé. Apesar de pelo menos ter demonstrado uma certa coragem, né? A gente chegou a valorizar isso à época, mas, porra, pelo amor de Deus. Tiro pela culatra total, assim. Eu também acho que o Eduardo era o melhor filho, né? Não, eram grandes coisas. Não era o melhor. Não era, tipo, literalmente o melhor em termos de, caraca, o mais inteligente, não. É porque política vai muito além da inteligência, né? O Eduardo, ele fala melhor, ele era meio que o que mais se conectava com a massa, assim. Ele era meio que o lado do bolsonarismo exaltado. E o Flávio não. O Flávio, ele é meio que uma versão piorada do que o Tarcísio é, né? Que é tipo, é o Bolsonaro, só que centrão. Aí o Tarcísio, pelo menos, ele era um cara inteligente e meio que acaba por... E experiente, né? Inteligente e experiente. Gestor, vai. Gestor, né? Maybe. E o Flávio não. O Flávio é só, tipo... O que ele já geriu? O patrimônio imobiliário da família, tá ligado? Tipo, porra... Gestor. Tem apartamento cresceu pra caralho. Né? Tem apartamento pra cacete. Pois é, cara. O Eduardo era o único filho que levava a sério, cara. Era meio que a opinião assim que eu tinha. Mas a verdade é que o fenômeno do Bolsonaro ele é não replicável, né? Em condições normais, temperatura e pressão. O Bolsonaro ele foi coroado depois de um terremoto na República. Verdadeiro terremoto. É aquilo, né? Começou a loucura, você nunca sabe quem vai parar por cima. Pode ser o Napoleão, pode ser o Lenin, pode ser o Stalin, pode ser o Robespierre, entendeu? Foi o Bolsonaro no nosso caso. Nenhum dos filhos dele... Primeiro que o Brasil não tá nesse contexto de móvel, né? As coisas elas são muito paradas até elas serem móveis. Quando elas são móveis, são muito móveis. O Brasil agora tá num contexto parado. E os filhos não conseguem replicar o carisma do pai, né? Ruim, bem ruim. Por conta da direita. Acho que o Lula... Acho que o Lula ainda o Lula é mais favorito ainda. Pois é. Mas enfim, pessoal, concurso Novos Clássicos, tá? A gente tá falando agora no final, enfim. Se você quiser, gosta dos nossos vídeos, quer trabalhar com a gente, escreve um texto, um roteiro pra um vídeo sobre algum assunto que a gente fala no Novos Clássicos Show. E aí se a gente gostar, a gente avalia literalmente transformá-lo num vídeo, a gente compartilha o dinheiro que ele gerar. Enfim, manda nos formulários. E a gente pode virar parceiro. Exato, e pode ser uma parceria de longo prazo, né? Mas não deixem de aproveitar essa oportunidade. Enfim. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Pessoal, entrem no site, lá tem conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. São 2 planos, né? Explica aí os planos. Tem um plano de 15, que é um plano mais modesto, né? Você paga um cafezinho pra gente. Tem um plano de 30, você paga um café pra cada um. É a melhor forma, talvez a única, de apoiar o nosso trabalho. Pois é. Então faça isso, por favor. E fora isso, me siga no Twitter. O meu @é pessoa, A99. Meu @é Novos Clássicos. Eu roubei o @do Pessoa. Obrigado.